Todo mês de dezembro é sempre a mesma história. Há sempre alguém mais espiritual do que os demais para dizer que o Natal está chegando e nós devemos ter cuidado com ele, porque o Natal é um feriado pagão, é uma data pagã, é uma data que não agrada ao Senhor, não é o nascimento de Jesus, coisa nenhuma, que é algo disfarçado, que o Papai Noel é o próprio diabo disfarçado, que a árvore de Natal tem bolinhas que na verdade representam cabeças de crianças. Sim, tem realmente pessoas que acreditam nisso. E aí fica uma pergunta: o cristão ele deve participar do Natal? Ele pode comemorar o Natal? Ele deve ter uma ceia farta na casa dele? Ele pode dar presentes para os seus entes queridos? Como é a relação do cristão com o Natal? É realmente uma festa pagã? O cristão realmente não deve participar? Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro? Essas são as coisas que nós vamos discutir nesse vídeo. Eu quero te esclarecer sobre isso e o meu objetivo é que até o final do vídeo você tenha convicção de que se você pode ou não participar do Natal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Thiago Mendes e este é o Nerd Bíblico. Hoje nós vamos falar sobre a origem do Natal e se um cristão pode ou não participar dele. O argumento principal de quem acredita que nós não devemos participar do Natal é que é uma festividade de origem pagã. Se eu não estiver enganado, era um festival romano. Então, se era romano, era pagão, Deus não tá nisso. A conclusão é óbvia. Acabou aqui, encerrou o vídeo. Claro que não, né? Se você ver aí a marcação, ainda tem vídeo. O que significa que não é tão simples assim. E é verdade, 25 de dezembro era usado por pagãos antes de ser cristianizado pela igreja primitiva. Também é verdade que 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus Cristo. Nós não temos essa data revelada na Bíblia. Pelo menos não com clareza, não o dia exato. Mas isso não significa que nós devemos demonizar a festividade, demonizar a data. Se nós levarmos isso a ferro e fogo, como alguns dizem, levarmos as últimas consequências, como eu costumo dizer, não vai dar certo. Porque se é pagão, nós não podemos fazer. Será que nós fazemos isso com tudo que é pagão? Eu vou dar exemplo de coisas que são comuns no meio evangélico, no meio pentecostal, até no meio tradicional. São coisas como o casamento e o aniversário. Tá, eu não quero falar de casamento exatamente. Eu quero falar, por exemplo, das tradições que nós temos no casamento. Por exemplo, vamos imaginar um casamento. Vai ter um casamento amanhã. Como é que você imagina a entrada da noiva? Se você teve uma criação no Brasil, assim como eu, provavelmente você vai imaginar uma noiva vestida de branco, caminhando com um lindo buquê nas mãos. E se eu te disser que isso também é paganismo? Religiões antigas acreditavam que a cor da sua roupa e o buquê te ajudaria a se proteger de espíritos maus, traria boa fertilidade, quase que uma fertilidade mágica para aquela mulher. Quando você vê uma mulher entrando de vestido branco no casamento dela, você imagina, nossa, ela está protegida dos espíritos. Ou isso nem passa pela sua cabeça. Ou você nem sequer sabia disso. Essa é a realidade. As coisas mudam de sentido, as palavras mudam de significado. Hoje, quando nós vemos uma mulher entrar de branco, algumas pessoas não associam a nada. Outros ainda associam a pureza, a alegria, a qualquer uma outra coisa que não tem mais nada a ver com a proteção de espíritos, entende? Agora, sobre o aniversário, eu tenho uma informação ainda mais legal, que toca em uma deusa grega, né? Que basicamente, o ato de fazer um bolo, colocar velas em cima e soprar, era um ato de adoração à deusa Artemis. E nós fazemos isso nos nossos aniversários. No meu último aniversário, eu lembro de assoprar as velhinhas. Talvez você, o mês passado, a semana passada, ontem, ou hoje à noite ainda vai, não sei que dia que você tá vendo o vídeo em relação ao seu aniversário. Quando você tá lá soprando as velas, você tá pensando, estou adorando a deusa Artemis. Eu acho que é muito claro que você não tá fazendo isso. Porque não tem mais esse significado. Assim como o Natal não tem mais esse significado. Quando alguém diz que o Papai Noel, na verdade, é um demônio, isso às vezes até entristece o meu coração. Porque quem procura a história para saber, sabe que na verdade o Papai Noel ele é inspirado em São Nicolau, que era um cristão, era um bispo da igreja. Um homem que amava o Senhor, que amava as Escrituras e que estava praticando o amor ao próximo. Ele era um homem que doava ao próximo, que compartilhou com o próximo, que amou o próximo, de uma forma que talvez eu não esteja fazendo, que talvez você não esteja fazendo. E hoje ele é associado a um demônio. Por quê? Porque as pessoas não sabem diferenciar as coisas. Quando nós vamos contar para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, a nossa esposa, os nossos entes queridos, sobre quem é o Natal, o que é o Natal, quem é o Papai Noel, nós temos que ser verdadeiros, claros e objetivos. Não há um bom velhinho ainda hoje,
dando presentes para as crianças porque elas foram boas, porque elas se comportaram bem. Não existe um bom velhinho sabendo que o que você faz é bom ou ruim. Se o seu filho, se o seu sobrinho, se aqueles que estão próximos de você estão esperando mais o Papai Noel do que a vinda de Cristo, você realmente fez algo errado. Essa data, ela é pecaminosa para você, porque você criou um ídolo no coração dos teus pequeninos. Agora, se eles sabem que aquilo é só uma brincadeira, se é só algo para se divertir, se é só uma desculpa para que a família possa se reunir para trocar presentes, então aí não há pecado nenhum. O pecado está no nosso coração, porque nós somos pecaminosos. Às vezes nós queremos tomar o papel de Deus. Assim como o contrário também é isso. Quando nós impusemos que é um pecado, que você não pode participar do Natal, que você não pode fazer essa ceia, que você não pode enfeitar sua casa, nós não estamos fazendo nada além de cometer um grande pecado, de sermos deuses de nós mesmos e querermos impor a nossa divindade sobre as outras pessoas. O que você está falando, presbítero? Quando eu digo que Natal é pagão, eu não tô querendo dizer isso não. Mas você tá colocando sobre as pessoas um peso que Deus não colocou. Você tá dando sobre os seus filhos um peso para eles carregarem que Deus não colocou. Se você diz que não pode participar do Natal para suas crianças, e elas veem os outros recebendo presentes, comendo comidas gostosas com a família, tendo momentos de alegria, e você diz que aquilo é errado, que aquilo é pecaminoso, que aquilo não pode, você tá indo contra as Escrituras e passando uma doutrina, um fardo para os teus filhos que Deus não deu. Você não está sendo diferente dos fariseus. E se o seu filho vier a crescer e querer se afastar desse Deus ditador que você criou, e por acaso ele se afastar de Jesus, que você se recusou a apresentar para ele, por consequência, porque ele acredita que o Deus tirano da sua cabeça é o Deus verdadeiro, como é que você vai ficar quando essa criança crescer? Nós temos que saber educar os nossos filhos na palavra e na verdade. Eu vou tentar dar uma resumida para você. O Natal, ele não é nada mais do que um feriado. O que nós fazemos com ele que torna ele sagrado, santo ou pecaminoso. Entende? Se você usa o feriado para se reunir com a sua família, para enfeitar sua casa com pisca-pisca, decorar a árvore do jeito que você quiser, fazer a decoração da sua casa da forma que você preferir, mas no momento de se sentar à mesa para comer com seus filhos, você lê ali Lucas capítulo 2, você lê sobre o nascimento de Cristo, você prega a mensagem daquele que nasceu, do Deus que se fez carne, do Verbo encarnado, ceia em gratidão a esse Deus, ensina as tuas crianças que essa troca de presentes é para mostrar o amor que Deus sente por eles, o amor que o nosso Deus sente por eles. Você está fazendo um bom trabalho, está sendo um bom cristão, está transformando o feriado naquilo que ele realmente deveria ser, um dia para se lembrar de Cristo. Agora, se você praticamente prega sobre um bom velhinho, que é quase onisciente, porque ele está sabendo de tudo de bom e mal que os seus filhos, sobrinhos fazem. E que no futuro ele vai ir na casa de todos, então ele é quase onipresente para presentear os bons e os maus. Você está fazendo com que os seus filhos esperem mais do Papai Noel do que a vinda de Cristo. E você está evangelizando sim, mas para o Papai Noel e não para Deus. E nesse caso, você está criando um ídolo e deveria rever o que você está fazendo. Assim como se você é alguém que proíbe o Natal, na tua casa não tem ceia, não tem arrumação, não tem alegria, não tem troca de presentes nessa época do ano, é seriedade. Nessa época do ano vocês travam uma batalha espiritual contra o inimigo. Repare como seus filhos se sentem com isso. Quando eles forem crescendo e perceberem que as outras famílias estão se amando, estão comemorando, estão tendo comunhão, enquanto eles estão sendo repreendidos e até oprimidos nos termos de hoje, né? Que hoje em dia qualquer coisa menor já é opressão. Como é que eles vão se sentir em relação ao Deus que você está pregando a eles? Como é que eles vão conhecer o Deus de amor se você só prega a eles o não? Porque o nosso Deus nos deu um fardo leve. Por que nós colocamos peso naqueles que mal entendem sobre o que nós estamos falando? Eu quero te convidar a refletir sobre isso, a pensar sobre o Natal, a comentar aí o que você acha, a me dizer se você tem outras dúvidas que eu possa solucionar elas. No momento o canal tá bem pequenininho, eu tô começando agora, dá pra ler todos os comentários, dá pra dar atenção individual pra todas as pessoas, e eu quero aproveitar esse começo pra tirar a sua dúvida.